Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa tirar. Quem puder também, fica mais um pouquinho. Quem não puder, tudo bem. Maravilha. Então vamos lá, né? De um tema livre aí. Vamos fazer. Essa luz está muito forte. Então, essa prática do perdão, né, é uma das práticas de Loving Kindness. E ela é uma prática muito poderosa, né, porque a gente carrega muitos pesos de mágoa, principalmente, né, de culpa também. E dentro do contexto, assim, da meditação, da Loving Kindness, o ponto é a gente não ficar se punindo várias vezes. A gente sempre fala isso, né? Se punindo várias vezes. E com a mágoa é a mesma coisa, né? Então, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ou que feriu, ou que magoou, e a gente tem aquela dor e depois a gente segue alimentando aquela dor. Às vezes a gente coloca ingredientes de mais dor, de ampliação de dor, né? E isso faz o menor sentido, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas que nos magoam, elas têm o propósito de nos magoar, mas muitas vezes não. Elas nos magoam porque elas estão na bolha delas de realidade, ou seja, né, elas estão lá fazendo o que elas têm que fazer, correndo atrás do que elas têm que fazer, do que elas acham que é importante para elas. E nesse meio do caminho, então, você estava no caminho e era uma pedra que a pessoa tirou a pedra. Diferente do que a gente pensa, não é que alguém ficou perdendo tempo matutando como é que ela ia fazer uma coisa para te destruir da pior forma, para te magoar da pior forma. Normalmente, a gente é magoado e a gente magoa sem que a gente quisesse magoar. E por isso, então, a gente também tem que levantar essa questão, sabe, da generosidade nossa com a gente mesmo, de saber que isso é menos intencional do que a gente imagina, né, e que, portanto, então, a gente pode entender que dentro da consciência do outro, naquele momento, ele reagiu e agiu dessa maneira, né? Dentro do entendimento também de que talvez você, no lugar dele, raciocinando com os valores dele, com as expectativas dele, você faria parecido. Né? E a gente tentar lidar com essas questões de sofrimento quando o outro magoa a gente,
fazendo a seguinte pergunta, né? O que eu posso fazer de melhor nessa situação indesejada? Fingir que não aconteceu nunca é uma boa coisa, porque essas coisas não evaporam, né? Eu costumo falar assim, elas não vão para o céu, evaporam e viram nada, né? Não. A gente tem aí uma questão da gente não negar as coisas que acontecem, porque cada vez que a gente nega, a gente intensifica o problema, né? Mas na meditação, diferente dessa coisa que a gente aprendeu, ou mesmo das terapias, né, convencionais, a gente falar e falar e falar e falar é uma forma, né? No caso, para uma pessoa de confiança, de uma pessoa, um profissional, né? Agora, na meditação é diferente. Na meditação é a gente entrar em contato diretamente desse lugar, como a gente fez hoje. Intimidade, qual é a mágoa, e você fazer uma leitura dessa mágoa sentindo, não pensando, né? Então, na meditação a gente coloca isso dentro do contexto do humano, né? E brotar uma lucidez a partir da prática, porque a gente pode, quando alguém magoou, dificilmente na reatividade a gente consegue algum resultado. Por isso que o meditador, ele costuma sempre que possível não retrucar na hora. Porque é a hora da cegueira, né? Você foi flechado e você reage com a raiva, com a defesa daquele momento. Então, normalmente a gente pode deixar um tempo para ver como isso se processa, para a gente meditando, a gente lavar, é como lavar roupa suja no riacho, né? Cada vez que você coloca. E aí a gente vai saindo dessa zona da reatividade, a gente vai entrando na zona da nossa intimidade com a gente mesmo em relação a isso, né? E aí não entra ficar pensando, por exemplo, eu não merecia isso, a pessoa não podia ter feito isso comigo, a gente se vitimizar, porque aí a gente alimenta, a gente vai ficando lembrando e a gente vai ficando mais machucado, né? É realmente soltar, como a gente faz na prática, e você tá vendo que a mágoa tá ali, que aquela situação muito ruim tá penetrando num dia, tá penetrando no outro, até que chega um momento que você, longe dessa reatividade, você consegue compor uma forma de você lidar com aquilo. Isso, por exemplo, pode ser você dizer para a pessoa de uma maneira bem tranquila também. Quando eu falo tranquila, é assim, sem a raiva da reatividade, né? A sua dor, né? Porque se a gente coloca o dedo no outro e fala, você me magoou, você fez isso comigo, eu não merecia isso, você está julgando. Quando você fala como você sentiu, como aquela fala, como aquela ação bateu em você, como aquilo foi avassalador para você, você dá a chance da outra pessoa entender o seu ponto de vista e tomar consciência disso. Isso é uma maneira, e às vezes a gente não tem condição de realizar isso de uma forma assim como eu tô falando, através de uma conversa ou alguma coisa assim parecida. Mas a gente pode fazer isso na prática, porque o que importa é a gente com a gente mesmo em relação à situação, né? Então, nesse caso, o que a pessoa vai fazer depois de você relatar a sua dor é problema da pessoa, né?
Mas em muitos casos isso resolve uma grande parte. Você se posicionou, se colocou, sentiu, né? Estabeleceu a coerência com você, pôde manifestar isso. E aí você pode ir para outra etapa. Né? Que o perdão, diferente de você ser a pessoa boazinha, ele é uma coisa que envenena a gente, se a gente não perdoa. Então, o perdão nessa perspectiva, que é a mesma perspectiva cristã, búdica, enfim, mas que é da meditação, é assim, não carregar sofrimento desnecessário, não alimentar dores desnecessárias. Porque cada vez que você fica maquinando, buscando vingança, se sentindo vítima e tal, e tal, e tal, cada vez que isso acontece, você alimenta. E o inferno vai estar sendo vivido e consumido na sua atmosfera interna. Então a mágoa é corrosiva, ela é muito danosa, né? Então, quando você consegue se separar disso, olha, o que a pessoa fez é uma coisa, o que eu senti é outra, eu perdoo até onde eu posso, né? E você pode seguir a vida leve depois. Não ficar com aquela alimentando, né? Então, isso é uma coisa que realmente resolve. Algumas coisas a gente não pode perdoar, algumas coisas são muito graves, a gente também não pode se culpar a esse ponto de querer que a gente perdoe coisas tão sérias que possam ter acontecido na vida de cada um de nós. Quando a gente se deparar com uma dor assim que não é possível perdoar, não tem problema, a gente também tem autocompaixão, a gente respeita isso, nesse momento não dá, e a gente vai para outra situação de perdão, né? Estou dizendo isso na prática, né? E o objetivo é sempre a gente não acumular esse carrossel de mágoa, né? Porque o outro não está sentindo, é a gente que está sentindo. Então, o mais sensato é colocar para o outro o que a gente está sentindo, e nessa comunicação você conseguir tocar o coração do outro. Eu sempre digo, na meditação a gente tem uma comunicação que ela não é do nível da argumentação. É do nível da emoção. Eu sinto, todo mundo sente de forma muito parecida. Se o outro consegue sentir o que eu senti, eu tenho chance. No discurso, isso não acontece. No discurso se armam defesas, se armam frases, se armam barreiras de proteção e, normalmente, cada um fica defendendo o seu lado. Ele nem ouve o que você está falando, ele está preparando o discurso dele. Então, é sempre nesse intuito mesmo da gente buscar tocar o coração. A outra parte dessa prática de hoje, que foi a gente perdoar nós mesmos, né? Perdoar a nós mesmos significa a gente não ficar com o nosso chicotinho interno o tempo todo também. Toda vez que a gente se vê se punindo além da conta, se exigindo além da conta, né? Falando coisas contra nós mesmos, por exemplo. Ai, como eu fui burra, nossa, como eu sou idiota, nossa, por que eu fui fazer isso, nossa, que vergonha, nossa, eu não sirvo, isso não serve para mim mesmo, eu nunca vou conseguir, todas essas coisas, né? É uma falta de impecabilidade com as palavras. Isso tem
um valor enorme, né? A gente sempre tem que buscar ser impecável com as palavras, com o outro, mas também com a gente, né? Porque toda vez que eu me refiro a mim mesma dizendo que eu não vou conseguir, é isso que o meu inconsciente registra. E aí as coisas tendem a mostrar que você tem razão. Porque é assim que você processou internamente. Então, a tendência é, ó, eu vou te confirmar que você não vai conseguir mesmo, que não vai conseguir esse trabalho, que não vai conseguir esse dinheiro, que vai continuar pobre, que vai continuar sem namorado, que ontem foi dia dos namorados, todo mundo tinha que ter namorado, né? E a gente, sabe, ficar ligado nesse estigma da insuficiência também é uma coisa terrível. Da gente se perdoar, porque todos nós erramos. Todos nós erramos. O fato da gente errar, quando a gente percebe que errou com alguém, é a mesma coisa que quando alguém errou com a gente. Se a gente tem a chance, a gente falar, olha, eu senti dessa maneira. E você pede desculpa. É menos justificar o porquê que você fez e mais dizer o quanto você sente muito por ter feito, o quanto você preferia não ter feito, o quanto aquela pessoa tem uma importância para você. E quando você se abre assim para alguém num pedido de desculpa, geralmente aquilo se resolve ali. Porque é uma linguagem amorosa. É uma linguagem também que não é do campo da razão. O campo da razão seria assim, olha, eu fiz isso porque naquela outra vez você fez aquilo e também você fez tantas coisas parecido com isso que não sei. Isso não é pedir perdão, isso é você incrementar o problema, né? Porque é você retroalimentar a provocação, né? E a discussão, a discórdia, né? Então a gente procurar ser mais simples nessa coisa do perdão, sabe? Pedir perdão para nós mesmos, saber que a gente erra e que a gente pode fazer de melhor quando erra, como a gente pode reparar da melhor maneira e não ficar remoendo a culpa, que aí não tem lógica. Por isso, na melhor forma na meditação é você entrar em contato diretamente com o que você está sentindo. É culpa? É culpa. É medo? É medo, né? E você, a partir dessa consciência, você deixar brotar a lucidez pela intimidade da prática. Né? Deixa eu ver aqui, tem umas perguntinhas. É através do meu... Isso, legal, muito bom. É muito bom. E a meditação, ela ajuda muito, por quê, gente? Porque, na verdade, se a gente não se solta e cria a perspectiva daquele problema, a gente vai ficar ruminando aquele problema. Cada vez que a gente rumina, a gente está colocando atenção, a gente está fazendo aquilo crescer. Né? Então, a Paloma que falou da psicanálise, embora sejam técnicas totalmente diferentes, elas buscam a mesma coisa. Né? O analista, ele te ajuda o tempo todo a criar perspectiva. Né? E a prática nos ajuda todo o tempo a criar perspectiva. Ó, descola, desidentifica, deixa a coisa solta e depois você olha de novo.
Então é isso, vamos ver se tem mais alguma perguntinha, eu respondo. Hoje muito mais leve, ai que bom. Maravilha. Muito obrigada mesmo, obrigada, nada. Legal. Muita gratidão, que bom. Tá recebida a gratidão. Tá? Então, que todos tenham um ótimo domingo, mais leve. E namastê.